Shalom, graça e paz a todos, queridos. Hoje eu estava fazendo o meu devocional e o Espírito Santo me levou a uma leitura maravilhosa, uma leitura poderosa. E eu não posso ficar com essa bênção só para mim. Eu não posso ficar com essa mensagem só para mim. Eu tenho que repassar ela para vocês. Porque é uma mensagem de poder, é uma mensagem de milagre, que fala sobre milagre. E quem não está esperando milagre da parte do Senhor, não é mesmo? Então, nessa tarde, eu quero transmitir para vocês um pouquinho, a porção que o Espírito Santo me concedeu por meio dessa mensagem. E eu coloquei no meu coração esse desejo de querer transmitir para vocês. Eu sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade que Ele me concede de ler a sua palavra, de meditar nela, de refletir nela. E sempre que a gente vai com sede, ler a palavra do Senhor, o Senhor, Ele faz que a sua palavra, ela seja como uma fonte que jorra para a vida eterna. E é uma fonte que não para de jorrar. Todas as vezes que você for buscar água nessa fonte, essa fonte vai jorrar para você, amém? Porque é assim que a palavra do Senhor, ela é viva. E eu estava lendo aqui na palavra do Senhor, depois que eu orei, depois que eu cantei. Isso agora é hora de refletir na palavra do Senhor. E eu li aqui no livro de Atos, no capítulo 3, que fala sobre a cura de um coxo. E aí eu quero compartilhar com vocês essa leitura e refletir sobre ela com vocês, amém? Capítulo 3 de Atos, a começar do versículo 1, diz: Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para os olhos e Pedro disse. Eles olharam firmemente para ele, para o coxo, e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Aleluia. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Aleluia. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado à porta do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Aleluia! Que leitura poderosa! Que leitura maravilhosa! E quantas mensagens há nessa leitura para o nosso coração! Aleluia! Sedento por Deus, sedento pelo poder de Deus, sedentos pelos milagres de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção nessa leitura, queridos, é que Pedro e João, eles estavam indo para o templo para orar. Era a oração das 3 horas que acontecia ali naquele templo. E eles estavam se encaminhando para lá porque eles tinham o costume de orar. E isso é a primeira mensagem que toca o meu coração. Eu preciso ter o costume de orar. Eu preciso ter o meu momento com Deus durante o dia. Um momento de louvar, um momento de orar, um momento de ler a sua palavra, um momento de meditar. Dentre tantas outras coisas que a gente que é dona de casa faz durante o dia, a gente tem que ter o nosso tempo com Deus. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite, pode ser de madrugada, não importa. O que importa é que
eu e você precisamos ter o nosso momento de oração com Deus, o nosso encontro com Deus. E ali Pedro e João se dirigiam para aquele lugar para orar, como era de costume, a todos que buscavam a Deus. Mas, quando eles chegaram ali, eles se depararam com um coxo, que era coxo de nascença. Ele já nasceu com imperfeição nos seus membros inferiores. E a palavra do Senhor diz que aquele coxo, por si só, ele não chegaria àquele lugar, ele não tinha como chegar, porque ele não andava. Mas ele era levado, como diz a palavra do Senhor. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Ou seja, aquele homem era um homem que não tinha esperança. Aquele homem ele não esperava ser curado, porque ele ia ali para pedir esmolas. Ele não ia ali atrás de milagre, apesar de ser um lugar de oração. Ele não ia atrás de milagres. Ele ia pedir esmola como um ato de sobrevivência. E ainda assim, Deus, lá dos altos céus, vendo que mesmo seu coração não buscando milagre, Deus resolveu fazer um milagre na vida daquele homem. Aquele homem queria esmolas. E quando Pedro entrando naquele portão formoso para entrar para orar, aquele coxo pediu para eles esmolas, pediu um dinheiro, pediu algo para a sua necessidade básica. E Pedro e João olharam para aquele homem e disseram: olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos dinheiro para te dar. Mas o que nós temos, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Pedro disse: em nome de Jesus Nazareno, te levanta e anda. Oh, glória! Irmãos, eu não quero ter riqueza nenhuma. Eu não quero ter influência nenhuma. Eu não quero ter cargo nenhum. Eu não quero estar na plateia. Aleluia. Mas eu quero ter esse poder que Pedro tinha, que João tinha, sabe? De orar por alguém ser curado. De pregar para alguém ser salvo. De orar por uma vida e ela ser liberta dos demônios. De orar por alguém andar, alguém ver, alguém ouvir, alguém falar. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus, porque essa é a maior riqueza, queridos. Eu aprendo aqui com Pedro, com essa passagem da cura desse coxo, com Pedro e João, que a maior riqueza que nós temos é o poder de Deus na nossa vida. Pedro disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho o que você está me pedindo. O que você está me pedindo é tão pequeno, é tão passageiro, que você pode receber hoje e gastar hoje mesmo, e amanhã você não ter nada. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho é eterno. O que eu tenho é para ficar pro resto da sua vida com você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. O que eu tenho é eterno para te dar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aquele homem foi curado, queridos. A palavra do Senhor diz aqui, ó. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, não demora não, queridos. Não foi daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, não. No mesmo instante que Pedro orou. Aleluia, glória a Deus. Os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Porque quando Deus faz é assim, queridos, é na hora. Deus é Deus de já. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a palavra diz que aquele homem começou a pular. Para alguém que nunca havia andado, queridos. Porque uma coisa é você conhecer o andar, ter praticado o andar e de repente você parar por algum motivo. Mas na sua mente você sabe como é andar. Você sabe como é correr, você sabe como é pular. Mas aquele homem nunca tinha andado. Aquele homem nunca tinha pulado na vida dele. E assim que Pedro orou por aquele homem e deu aquela mensagem de poder, deu aquela bênção de milagre para ele, ele começou a andar e pular. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para quem não sabia o que era isso, só Deus faz isso, queridos. Só Deus faz isso. E esse Deus que nós pregamos, é esse Deus que nós cremos. O Deus que deu poder a Pedro para que aquele homem fosse curado.
da sua enfermidade de nascença. Aleluia. Pedro o ajudou, porque Pedro viu que ele era um enfermo de nascença. Pedro entendeu que aquele homem nunca havia andado na vida, que aquele homem nunca havia ficado de pé. Então Pedro teve que ajudá-lo a se levantar. E a Bíblia diz que imediatamente os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes, se consertaram, ficaram na sua posição que tinha que ficar para que ele pudesse estar de pé e andar, e pular, e correr. Aleluia. Irmãos, não queira riqueza não. Não queira ostentação não. Não queira mídia não, nem likes não. Não queira influência no mundo digital não. Queira poder, querido. Queira poder para você orar e ver o milagre acontecer na vida daqueles que precisam. Este é o maior tesouro que podemos ter, a presença de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Para a gente orar e ver o milagre acontecer e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Tem muita gente se enganando com cargo. Tem muita gente se enganando com dinheiro. Tem muita gente se enganando com a mídia social. Tem muita gente se enganando com muita coisa. Mas o poder que é bom na vida, muitos não têm, porque não estão buscando. A palavra do Senhor diz que todo aquele que busca, Ele dá. Você tem buscado o poder de Deus? Você tem buscado o poder do alto? Você tem buscado milagres na sua vida e daqueles que estão ao teu redor? Aleluia. Pedro foi com a missão. Pedro foi orar. Mas o Espírito Santo incomodou Pedro para orar por aquele coxo. Será que o Espírito Santo tem encontrado lugar no nosso coração para a gente receber poder e orar por essas pessoas que precisam? Será que nós temos nos sensibilizado com a dor do nosso próximo? Porque Pedro se sensibilizou com a dor daquele homem, com a situação daquele homem, um mendigo pedindo esmolas, porque não podia trabalhar. Pedro se incomodou com a situação humilhante daquele homem e orou para que Deus fizesse o milagre, e Deus fez. Aleluia. A Bíblia diz que toda a multidão viu o que aconteceu. Quer dizer, a multidão que estava dentro do templo não viu o que tinha acontecido, porque Pedro não fez nada avisando plateia. Na hora que Pedro fez o milagre, não tinha plateia assistindo. Mas a plateia foi testemunha depois do milagre, porque o homem entrou pulando e todos que entraram por aqueles portões sabiam que tinha aquele mendigo ali. E reconheceram que era aquele mendigo coxo que ficava ali pedindo esmola. E o nome de Deus foi glorificado. Eles ficaram espantados e animados com o que tinha acontecido. Amém? Essa leitura que eu quero trazer para a sua meditação e para a minha meditação. A cura de um coxo. Eu fico pensando se Pedro se preocupasse em ter fama, dinheiro, se preocupasse com posições eclesiásticas, se ele teria essa condição de orar e curar as pessoas. Nós precisamos buscar mais as coisas do céu, querido. Sabe aquela oração do Pai Nosso? Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso, é deixar vir sobre nós o reino de Deus. E quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente se humilha diante do Senhor, quando a gente tem compromisso com a palavra dele, de orar, de ler, sabe? De louvar o seu nome, de reconhecer a sua grandeza e de pedir a sua misericórdia para sermos canal de bênção na vida das pessoas, Deus, ele faz. Aleluia. Deus, ele faz. Até para aqueles que estão sem esperança. Aqueles que já não acreditam mais em nada, como aquele homem não estava ali na porta do templo porque ele queria um milagre, ou porque ele cresce que pudesse ser curado. Ele estava ali para mendigar, mas o Deus que tudo vê, o Deus que conhece os corações e as necessidades humanas, ele usa seus servos para abençoar aqueles que precisam. Aleluia. Mesmo aqueles que não têm mais esperança para nada, o Senhor, ele é a esperança. Aleluia. E Pedro levou esperança para aquele homem. Pedro levou vida para aquele homem. Pedro levou alegria para aquele homem através do nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é a posição que você quer estar? Na posição daquele que faz milagre, leva esperança para aqueles que não têm mais esperança? Ou na posição daqueles que galgam cargos,
plateia, dinheiro, fama. É uma escolha que temos que fazer, nós que servimos ao Senhor. Nós que dizemos que somos servos, que estamos aqui para servir. É uma escolha que nós temos que fazer, queridos. Eu escolhi servir. Eu escolhi ler a palavra, eu escolhi compartilhar o meu conhecimento da palavra com você que está me ouvindo. E eu não busco plateia. O que eu busco é que o poder de Deus, ele chegue a você através da minha vida, através da minha fala. Amém? E a escolha quem faz é você. Tudo na nossa vida é uma escolha. Pedro escolheu servir. Pedro escolheu curar em nome de Jesus. Pedro resolveu pregar a palavra e ganhar mais de 5.000 vidas em um discurso, em uma pregação. Foi uma escolha de Pedro. Nós precisamos escolher se nós queremos fazer parte do reino de Deus enquanto estamos aqui na terra ou se queremos fazer parte do reino deste mundo. Isso é uma escolha nossa, queridos. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus estudos, teu trabalho. Que você seja a bênção onde quer que você esteja. Que você seja uma voz que leve esperança, que leve cura, que leve salvação para as vidas. Amém? Porque é isso que Deus ele espera de cada um de nós. Ele tem investido na nossa vida com seu Espírito. Ele tem transformado o nosso viver. Ele tem nos trazido esperança e alegrias. E nos momentos difíceis, Ele tem estado conosco, mudando situações. O que podemos fazer para agradecer esse Deus? Se não amar o nosso próximo, se não orar pelo nosso próximo, se não lançar bênção sobre o nosso próximo. Precisamos servir, queridos. Nós somos servos do Senhor Jesus, somos representantes de Deus nessa terra, amém? E como Pedro, eu estava orando ao Senhor, Senhor, eu quero ser como Pedro. Eu quero riqueza, Senhor, eu quero poder que venha de Ti, Senhor. Eu quero orar e quero ver o resultado das minhas orações, Pai. Aleluia. E que assim seja na nossa vida, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima postagem. Beijo.